Todos nós, seres humanos, temos no profundo de nossa mente egoísmo, orgulho, desejo de exaltação própria e outros defeitos de caráter. Mas Deus quer ficar perto de você e de mim para nos dar vitória sobre essas manchas em nosso caráter que produzem sofrimento e infelicidade. Sejam muito bem-vindos ao Claramente. Jesus estava nos últimos momentos da sua vida aqui na terra quando ele convidou os discípulos para realizarem uma ceia, a última ceia, antes da morte dele na cruz. Jesus disse que preparassem tudo para aquela refeição especial e deu orientações de como fazer isso. Quando estavam todos à mesa, prontos para a ceia, Jesus disse: "Eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa antes que eu morra." Você pode ler isso no Evangelho de Lucas, o médico amado, no capítulo 22 e no versículo 15. Que afeto tão lindo está nessa atitude e fala de Jesus, quando ele disse: "Eu desejei muito comer com vocês essa Páscoa antes que eu morra." Ele estava dizendo para os seus discípulos que tinha muita vontade, muito prazer em estar com eles. Da mesma forma, isso mostra o desejo do Deus Jesus de estar comigo e com você no dia a dia da vida. Ele expressou isso de várias formas e em momentos diferentes na Bíblia. Por exemplo, no Evangelho de João, a gente pode ler isso no capítulo 17, por exemplo. Então, só para citar algumas passagens desse capítulo 17 de João, veja só: "Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós." Está no versículo 11. E Jesus falou também: "Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal." No versículo 15. Ele diz também: "Não são do mundo, como eu do mundo não sou." Versículo 16. Eu recomendo que você leia com atenção e humildade no Evangelho de João, o capítulo 17. Realmente é muito lindo. Deixa-me falar um pouquinho sobre esse versículo 16 que eu citei aí de João, capítulo 17. Ele falou assim: "Não são do mundo, como eu do mundo não sou." Bom, como é que você entende essa declaração de Jesus de que seus seguidores não são deste mundo? Eu acho que cabe pensar nessa passagem no sentido de que a filosofia que funciona no mundo é basicamente egocêntrica, orgulhosa, prepotente. É comum no meio das pessoas de classe econômica alta que não estão no processo de crescimento espiritual, não estão nesse processo, existir um clima de competição sobre quem é mais rico, Existe uma vontade de exibição de sua riqueza, exaltação própria, orgulho e atitudes egocêntricas. Mas esses desejos podem existir em todos, pobres, classe média e ricos, porque é um problema de caráter, tem a ver com contaminação espiritual e é efeito do que a Bíblia chama de natureza pecaminosa. Jesus estava ali na ceia, na última ceia com seus discípulos, antes de sua morte na cruz, e ele começou a realizar a cerimônia daquela ceia tão solene, falando do pão e do vinho não fermentado como símbolos de seu corpo e de seu sangue que seriam oferecidos para a redenção da humanidade. Era algo extremamente solene o que ele falava e o que ele fazia na ceia. Mas o que os discípulos fizeram? Eles perderam o foco daquele momento tão sublime e solene com Jesus na ceia. Eles se desconcentraram da solenidade do que Jesus fazia e falava e se concentraram nos pensamentos de egoísmo e de grandeza pessoal. Eles disputavam quem seria o primeiro no reino de Deus, quem teria os melhores cargos no primeiro escalão do reino do céu. Mas Jesus não desistiu deles, assim como ele não desiste de você quando você se envolve em materialismo, em disputas fúteis com pessoas, quando busca engrandecimento pessoal. Tem jeito para nosso egoísmo, nosso orgulho, nossa tendência de mentir, de agir de forma corrompida, de querer manipular as pessoas. Tem jeito. E essas mesmas atitudes que o mundo aplaude e busca de forma obsessiva são uma motivação para que Deus nos ofereça cura disso. Ou seja, o nosso maior merecimento da ajuda divina tem que ver com a nossa grande necessidade de amadurecimento espiritual. Mas a pergunta é: você quer isso? Citando novamente aquele versículo do Evangelho de João, do capítulo 17, que diz assim: "Não são do mundo, como eu do mundo não sou", pense no seguinte:
O mundo opera numa base de corrupção, de propinas, de competição desleal, de orgulho, de egoísmo. E Jesus nos oferece um modelo de comportamento e de vida extremamente superior a isso, que aí sim pode produzir bem-estar, consciência tranquila, felicidade. Veja esse texto que o apóstolo Paulo registrou na Bíblia e que está em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versículos 3 a 8. Ele disse assim: não façam nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, imagine o Criador do Universo se humilhando ao se tornar uma pessoa com um corpo parecido com o nosso. Como que a divindade coube num corpo humano, não é mesmo? Em seguida, ele age como servo e termina morrendo a morte de cruz. Que humildade, não é? Para ser grande de verdade, você precisa ser humilde. Esse é o caminho da serenidade, da paz interior. Ali, naquela última ceia, os discípulos não fizeram nada para ter iniciativa de servir. Jesus esperou um tempo para ver se eles tomariam a dianteira como servos, mas nada. Então ele, o Divino Mestre, se levantou, tirou a veste de cima para ficar mais livre de seus movimentos, tomou uma toalha e a colocou sobre si. Com surpreendente interesse, os discípulos olhavam, esperando em silêncio para ver o que aconteceria. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com aquela toalha. Você pode ler isso no Evangelho de João, no capítulo 13, no versículo 5. Essa atitude abriu os olhos dos discípulos. Uma profunda vergonha e humilhação tomou conta deles. Entenderam a silenciosa repreensão e passaram a se enxergar de um jeito totalmente diferente. Esse é um texto da autora Ellen White muito lindo, né? Muitas vezes a vida nos oferece a oportunidade de nos tornarmos humildes, não arrogantes, e geralmente é pela dor, pela perda material ou não que isso surge. Mas diante disso podemos ter duas atitudes, pelo menos, que é nos rebelar ou nos humilharmos no bom sentido da palavra humilhar. Naquela ceia, Cristo expressou seu amor pelos discípulos. O espírito egoísta que os motivava encheu Jesus de tristeza, mas ele não entrou em discussão com eles a respeito do caso. Em vez disso, deu-lhes um exemplo que nunca esqueceriam. Seu amor por eles não se alterava nem esfriava. Ele possuía plena consciência de sua divindade, mas havia deixado de lado a coroa real e as vestimentas de rei e assumido a forma de servo. Um dos últimos atos de sua vida na terra foi vestir-se como servo e desempenhar papel de servo. Isso é ser grande, isso é demonstração de saúde mental. Eu queria terminar deixando um texto para sua reflexão, um texto lindo que diz assim: os que amam a Deus não podem abrigar ódio nem inveja. Quando o celeste princípio do eterno amor encher o coração, ele fluirá para outros, não meramente porque favores são recebidos deles, mas porque o amor é o princípio da ação e modifica o caráter, governa os impulsos, controla as paixões, subjuga inimizades, eleva e enobrece as afeições. Esse amor não é limitado meramente para incluir eu e meu, mas é amplo como o mundo e alto como o céu. Possuindo-o, não podemos deixar de ser felizes, quer prosperemos ou não. Esse texto é dessa autora Ellen White, está num livro Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 223, 224. Então, somente pedindo a Deus o poder dele para mudar o nosso caráter é que conseguiremos vitórias diárias sobre o orgulho,
o egoísmo, o desejo de exaltação própria e de outros defeitos de caráter. Essa é uma obra sobrenatural, operada pela graça quando queremos, pedimos e recebemos um dia de cada vez. Até breve, espero você. Muito obrigada, doutor César. É sempre bom rever claramente. Se você quiser fazer isso com esse conteúdo que você acabou de assistir, basta acessar a nossa playlist no YouTube, youtube.com/Vida e Saúde NT. A gente faz um rápido intervalo agora, na volta tem essa salada com milho de canjica, sensacional, diferentona do que você costuma usar a canjica. Fica ligado que eu te ensino já essa receita.